E boa tarde, né? A paz de Jesus, amém de Maria. E vamos continuar ainda falando sobre a segunda verdade da devoção, né? A Santíssima Virgem. E onde nós vamos deixar mais definido sobre a servidão e a escravidão, que são as duas formas que nós podemos, né, servir a outra pessoa, né? Prestar serviços a outra pessoa, pertencer a outra pessoa. E primeiro nós vamos falar sobre a servidão, né? A servidão é a gente prestar serviço a um patrão, né? A uma outra pessoa e adquirir algo em troca, né? O servo ele exige o seu salário pelos serviços prestados ao patrão e ele pode deixar o patrão quando ele quiser, né? Não existe um tempo de serviço. E o patrão ele não tem direito, né? Sobre a vida e a morte do seu servo. Agora, a escravidão, né? Ela é comum, né? Entre os homens. Os homens dependem inteiramente do uso do outro durante toda a vida e deve servir o seu senhor sem esperar salário e nem recompensa alguma, né? E a gente tem três tipos de escravidão. Nós temos a escravidão por natureza, que é aquela onde todas as criaturas são escravas de Deus, né? Pelo fato de natureza, Deus é o nosso Criador. Nós temos a escravidão por constrangimento, né? Que é a escravidão dos demônios e dos réprobos, né? Todos aqueles que rejeitam a Deus. E nós temos a escravidão, né? Por livre vontade. Os justos e os santos, por livre vontade espontânea, eles são escravos de forma voluntária, né? E essa é a mais perfeita e gloriosa e que agrada aos olhos de Deus, né? E a escravidão entre os homens põe uma pessoa na posse e na dependência completa de outra. Nada há do mesmo modo que mais absolutamente nos faça pertencer a Jesus Cristo e a sua Mãe Santíssima do que a escravidão voluntária, conforme o exemplo de que Jesus, por amor a nós, né, se tornou escravo, né, nos trouxe a salvação e sofreu todas as dores, né, que um ser humano sofreria. E a Santíssima Virgem, né, que se declarou escrava do Senhor. O apóstolo honra-se várias vezes em suas epístolas com o título de servus Christi na Sagrada Escritura. E servos significa escravo, pois não existe escravo como os de hoje. Os ricos só eram servidos por escravos ou libertos, né? Não existiam servos, né, gente? Desculpa, não existiam servos como hoje em dia. E eram os escravos, né, ou escravos libertos, ou os libertos que serviam aos senhores. E para que não haja a menor dúvida de que somos escravos de Jesus Cristo, o Concílio de Trento usa uma expressão iníqua, né? E escravos de Jesus Cristo, né, que significa escravos de Jesus Cristo. Isso posto, digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servo, mercenários, mas como escravos amorosos que, por efeito de um grande amor, se dedicam à servidão, né, ao serviço como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer antes do batismo, né? Nós éramos escravos do demônio e depois do nosso batismo nós nos tornamos escravos de Jesus Cristo. Importa, pois, que os cristãos estejam escravos ou do demônio ou de Jesus Cristo, né?
Ou você vai fazer essa escolha, ou você é escravo do demônio ou de Jesus Cristo. O digo absolutamente de Jesus Cristo. Digo também da Virgem Maria, pois Jesus Cristo escolheu-a para sua companheira inseparável na vida, e também na morte, na glória e no poder do céu e na terra. Deu-lhe sua graça relativamente à sua majestade, aos mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, diante dos santos. Assim, conforme esses ensinamentos, pois que ambos têm as mesmas vontades e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos. Portanto, quem é servo, escravo, súdito de Deus, de Jesus, também é de Maria, né? Podemos então, seguindo a opinião dos santos e de muitos doutores, dizer que fazer-nos escravos da Virgem Maria, para deste modo nos tornarmos mais perfeitamente escravos de Jesus Cristo. A Santíssima Virgem é o meio que o nosso Senhor Jesus Cristo se serviu para vir até nós, para vir, né, no mundo. Então, por que nós não vamos nos usar de Maria para chegarmos cada vez mais a Jesus, para servirmos mais a Jesus, para sermos cada vez mais escravos de Jesus, né? Porque nós não estamos esperando recompensa, nós estamos sendo escravos, porque nós estamos ali porque a gente quer, porque a gente ama Jesus, porque nós temos o nosso reconhecimento por Deus, pelo nosso Criador e por tudo aquilo que nós temos e somos. E Maria, né, é o meio em que nós devemos servir para ir até Ele. Bem diferente é ela das outras criaturas, as quais a ela nos apegamos. Podemos antes nos afastar de Deus do que nos aproximar de Deus, né? A mais forte inclinação de Maria é nos unir a Jesus Cristo, seu Filho. E a mais forte inclinação do seu Filho é nos levar até a sua mãe, né? E isso é para a honra e o prazer, como seria como um rei honra e prazer se alguém, para tornar-se mais perfeitamente seu escravo, se fizesse escravo da rainha. Eis porque os santos e os santos padres e São Boaventura, com eles, dizem que a Santíssima Virgem é o caminho para chegar ao nosso Senhor. Além disso, se a Virgem Santíssima, como já disse, é a Rainha soberana do céu e da terra, dizem São Anselmo, São Bernardo, São Boaventura. Não possui ela tantos súditos e escravos quantas criaturas existentes? Não é razoável que entre tantos escravos, por constrangimento, aqueles que são os escravos da parte lá do demônio, né, que a gente falou, haja alguns por amor, que de boa vontade, na qualidade de escravos, escolham Maria para sua soberana? Pois então os homens e os demônios terão seus escravos voluntários. Pois então os homens e os demônios terão seus escravos voluntários, e Maria não há de tê-los? Será que Maria não merece ter escravos voluntários? Seria desonra para um rei se uma rainha, sua companheira, não possuísse escravos sobre os quais tivesse direito à vida e à morte, pois a honra e o poder do rei são a honra e o poder da rainha. E pode-se acreditar que o nosso Senhor, ou melhor, de todos os filhos que deu à sua Mãe Santíssima, parte de todo o seu poder, considerando mal ter ela escravos? Terá ele, menos respeito e amor à sua mãe do que teve Assuero e a Esther e Salomão a Betsebe? Quem ousaria dizê-lo ou pensá-lo sequer?
mas onde me leva minha pena? Porque me detenho aqui a provar uma coisa tão evidente. Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. E isso se faz perfeitamente pela devoção de que falaremos a seguir. Então, ficamos aqui. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia, né? Não sei que horário que você está assistindo esse vídeo. Fiquem com Deus.